Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h35. Você ouviu a vinheta, é a abertura do Ponto a Ponto. 3 anos no ar com você, trazendo informações todos os dias da Baixada Santista do Brasil e do mundo. E você percebeu mais uma entrada, é nosso Direito do Consumidor, mais uma novidade aí do nosso quadro de informações. 24 horas no ar, com as informações que você, consumidor, você ouvinte e também nosso espectador precisa, né? Por isso, estamos com você diariamente. Por isso, o nosso slogan, a rádio que faz parte do seu dia. Começando o Ponto a Ponto, que está no seu 3º ano consecutivo aí, com muitas informações também. Hoje um programa imperdível para que você entenda um pouco o que é a reforma tributária nesse ponto, os seus ajustes. São tantas mexidas que hora eu entendo e hora eu acabo não entendendo muita coisa. E espero que vocês possam acompanhar e também entendendo também, né? Assuntos hoje da economia em alta para que possamos levar para você, ouvinte, aqui do nosso Ponto a Ponto. Hoje, quinta-feira, 26 de outubro de 2023, Dia do Trabalhador da Construção Civil. Deixa eu aproveitar, então, mandar um grande abraço a esse trabalhador, esse que movimenta muito a nossa economia aqui na região, em todo o país, e também saudar aí os empresários, né, como o nosso querido Roberto Barroso Filho. Quantos profissionais estão com ele na construção civil para erguer esses enormes, gigantescos prédios nossos aqui da cidade de Santos, trazendo muitas pessoas para virem morar na cidade de Santos. E hoje também é o dia da criação da Cruz Vermelha, né? Cruz Vermelha que tem um trabalho tão importante e, infelizmente, nunca se trabalhou tanto, né? A Cruz Vermelha Internacional, vários conflitos que assolam aí vários lugares do planeta, têm tido muito trabalho. Então, você já sabe, fique conosco durante essa 1h, 1h20, para trocarmos informações aqui pela Rádio Star News, pelo Facebook e também daqui a pouquinho já pelo canal YouTube, o nosso Ponto a Ponto oficial. Baixe o nosso aplicativo aí pelo Google Play ou App Store e leve também a Rádio Star News com você a qualquer hora e a qualquer tempo, em qualquer lugar, para que você tenha informações. Se você quiser, inclusive, fazer parte do nosso quadro aqui, mande a sua sugestão também, né? Se você quiser também participar do nosso grupo aqui de anunciantes, também venha participar conosco. Transforme a sua marca, a sua empresa em um sucesso. Faça com que apareça na sua região, em todo o Brasil e em todo o planeta. 24 horas no ar com você. Entre em contato pelo nosso departamento comercial, que atende pelo nosso WhatsApp. Virgínia, bom dia. E já lhe peço a gentileza, passe o WhatsApp do comercial da Rádio Star News. 13998058709, repetindo, 13998058709. E também pelo nosso Instagram, Rádio Star News Santos. Pegar o bom dia aqui dos nossos convidados. À minha frente aqui, ele que esteve, não sei se esteve descansando, viajando, ou esteve adquirindo e acumulando mais experiência. Nosso querido Maurício Franco, gestor em finanças e ex-secretário de finanças do município do Santos. E eu não gostaria, nesse momento, de ser secretário de finanças de nenhum município, porque talvez eu não conseguisse nem dormir para entender a cada momento a nossa questão tributária. Bom dia, Maurício. Bom dia, Edu, mais uma vez. Bom dia, Virgínia. Bom dia ao meu amigo Adriano, aqui com a gente hoje. E bom dia aos nossos internautas e ouvintes, enfim, que acompanham o programa. É um prazer estar aqui mais uma vez, Edu. Na verdade, é um cargo, o secretário de Finanças é um cargo que sempre tem as suas intempéries, né? Uma hora de uma natureza, outra hora de outra natureza. E sempre está olhando para frente, olhando para o momento do fechamento das contas atuais da Prefeitura ou do Governo do Estado, enfim, dependendo de em que nível a pessoa é secretária de Finanças. Mas, e aí, uma das grandes dificuldades do meu modo de ver é você ter a noção do que está acontecendo, do que você tem que trabalhar no dia a dia e, principalmente, pensar como um farol do futuro, né? O que vai acontecer. E, no caso da reforma tributária, evidentemente, é um ponto que bate muito na questão aí da arrecadação, né? Nos 3 níveis, né? No município, no Estado e na União. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. E também apresentar, o Maurício já citou, o Adriano Leocádio, nosso atual secretário de Finanças e Gestão também do município de Santos,
E eu fico olhando para o Maurício, eu fico pensando assim, olho para o Leocádio, ainda tem bons cabelos pretos, né? Pouca coisa, mas ainda tem um pouquinho. A função, e eu ontem tentei acompanhar, né? Lá no nosso congresso, acompanho também os comentários no Senado. Mas bom dia, secretário, obrigado pela presença, sempre muito importante a sua participação, claro que nós vamos falar sobre esse contexto, mas nós vamos falar também para o povo aqui, o público de Santos, né, e aqueles que moram fora e têm residência em Santos, sobre o nosso IPTU, IPTU digital, ISS, o equilíbrio fiscal, muito está se comentando em todo o país, os secretários preocupados, o secretário Adriano Leocádio também nos dá a honra de presidir, né, a federação que une os secretários de todo o estado de São Paulo, que é o nosso estado principal com respeito a todos no Brasil. Bom dia, secretário. Bom dia, Edu, Maurício, bom dia, Virgínia, bom dia a todos que estão acompanhando o Ponto a Ponto. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de vir aqui conversar sobre assuntos importantes para o cidadão santista, para o nosso contribuinte. E para aqueles muitos ouvintes e moradores aqui de Santos que perguntavam em relação aí, eu aqui não falo em nome de partido nenhum, tanto que não sou filiado a nenhum partido, mas vamos ter a oportunidade de dois, né, profissionais aí que podem explicar também essa questão que muita gente, por que um município busca um financiamento internacional, há necessidade, não existe receita, Santos é o município mais rico, daqui a pouco vou explicar também para você você entenda, e eu costumo dizer para os nossos ouvintes, eu respondo com a maior educação, mas aqueles que mandam aí aquelas maledicências, eu deixo sem resposta. Mas aqueles que mandam com educação vão ter uma boa explicação, com certeza, e vão entender, que é importante o município entender como funciona a nossa cidade, a nossa máquina e o que nós esperamos. Nós vamos a um rápido intervalo para aí sempre mergulharmos em muitas informações, em nome dos nossos patrocinadores de oferecimento, como Emanuel Logística, soluções em comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção em vistorias, também Eng Plus, construtora incorporadora, a qualidade faz a diferença, que tem no seu grupo mais uma construtora, a Engelife, a caçulinha, que traz o primeiro conceito Smart de Santos, que é o Piazza Torino, em Santos. Também destacando Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, há mais de 10 anos em Santos, deixando o seu carro sempre original, com a melhor qualidade, quem já esteve muitos anos no exterior atendendo as principais montadoras mundiais. M. Rocha Contabilidade, desde 2001, tirando qualquer dúvida e ajustando a parte tributária da sua empresa em qualquer ponto do país. Também Mecânica Leomar, quem está há 54 anos cuidando do seu carro, conhece tudo e sabe o que você precisa. Também Tintas e Tintas, a loja que mais entende de tintas. Alô, Zé Luiz, hein? De olho nessa questão do programa de hoje, por conta aí da reforma tributária e outros assuntos municipais também. E para finalizar, Escola Santista de Astrologia, na rua Goitacás, número 8. Você já fez o seu mapa de nascimento? Não? O mapa astrológico? Nós vamos pedir até para o Jorge vir aqui fazer o de Santos, do Brasil e do mundo para o final do ano, pois ele tem acertado muito e não é achismo, viu, gente? É um estudo muito profissional. Vamos ao intervalo, Virginia, na volta, muito aqui com os nossos convidados, às 8h42, já mandando um abraço para a Amélia Ribeiro, que já está mandando bom dia e está atenta aqui. Lá no Guarujá, o Antônio Sanches dá bom dia, diz chove no Guarujá, temperatura agradabilíssima, e segundo ele tem uma boa e uma má informação. A boa, segundo ele, que o Santos joga hoje e ganha do Curitiba. A má é que a chuva vai continuar. Se isso é má notícia, está ótimo, não tem problema nenhum. Desde que o Santos vença, está uma boa notícia também, né? Um abraço ao Rogério Pereira em São Bernardo do Campo, atento também às informações aqui. E lá na Praia Grande, deixa eu mandar um abraço para o Ricardo Oliveira. Ele diz que Praia Grande precisa seguir ritos aí com a nova prefeita, né? Ou com a atual prefeita, segundo ele, mas que Praia Grande avance. Segundo ele, Praia Grande precisa avançar mais e não ficar apenas pensando no turismo. Vamos ao intervalo, Virginia, a gente já volta já com os nossos convidados para falar muito de assuntos importantes da nossa cidade e também do Brasil nesse momento. Lembrando aqui, você deve participar pelo nosso chat, mandando sua participação pelo Instagram e aqui pela timeline da Rádio Star News. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Logo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos
veículos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação IG Plus. Acesse igplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 8h47, já estamos de volta ao vivo aqui. Mandar um abraço também para o Amador, né? O Amador que está lá em Cubatão, dizendo se é verdade. É verdade, viu, Amador? Aquilo que eu comentei com você, que o governo do Estado de São Paulo, através do seu secretário de Desenvolvimento, eu citei aqui ontem, né? Existe um grupo alemão que tenciona aí trazer uma indústria, né? De hidrogênio, né? Quando a gente diz uma tecnologia verde, para que nós possamos ocupar. O prefeito de Cubatão, Ademário, já foi convocado, já conversou, tem essas informações. Vamos esperar que o não, né, não prevaleça dessa vez, que Cubatão possa, quem sabe, voltar a ter a implantação de uma nova empresa. A região carece de novas empresas, empresas autossustentáveis e que sejam aí corretas em relação à proteção ambiental. Torcemos para todos os municípios da região para que possa acontecer. Mas hoje aqui nós estamos aqui com Adriano Leocádio, secretário de Finanças e Gestão de Santos, Maurício Franco, gestor em Finanças e secretário do município de Santos, secretário de Finanças, muito para falar aqui. Adriano Leocádio, Maurício Franco, a gente daqui a pouco até comenta, eu até separei aqui sobre o que aconteceu em Brasília ontem, a reforma tributária, nós temos aí muita coisa a comentar, mas eu vou começar pelo nosso município aqui, ou vocês preferem a inversão? Começar? Então vamos começar pelo município aqui, em relação, principalmente a questão do IPTU, né? Essa projeção, muita gente tem comentado, nossa, nós teremos um aumento. Não, o secretário na outra vez comentou aqui, em relação ao próprio IPTU digital, que é uma medida inteligente, algo que vai ser necessário futuramente, quanto menos papel, menos burocracia, melhor, secretário, para que as pessoas entendam a importância. E muita gente mandou participações aqui, dizendo o seguinte, poxa, eu tenho idade, ou então a minha tia, a minha avó são pessoas de mais idade. Mas vai se dar um jeito, não vai se tirar o carnê de uma hora para outra, é uma questão de adaptação, secretário. Exato. A gente, em primeiro lugar, sobre o
O IPTU anualmente ele é reajustado, né, pela inflação, pelo Índice Oficial de Inflação do Brasil, IPCA do IBGE. O período de aferição aqui na cidade de Santos é de agosto a julho. Então, a gente pega a inflação oficial do Brasil de agosto de 2022 até julho de 2023 para determinar o índice de reajuste de 2024, né? Para que as pessoas que estão acompanhando possam entender, o índice de Santos deste ano vai ser 3,99%. Né? Só para a gente lembrar, no passado foi 10,07%. Então, a inflação caiu bastante, o que é um alívio no bolso do trabalhador, né? do sofredor, acima de tudo, né? do contribuinte. Então, assim, ter um reajuste esse ano, o ano que vem, menor do que os últimos anos, é um bom indicador. A gente lançou, o prefeito Rogério Santos encaminhou à Câmara, e a Câmara aprovou por unanimidade. Então, isso é importante salientar, o projeto de lei que implementa na cidade o IPTU digital, que é a possibilidade do contribuinte fazer os pagamentos de forma plenamente digital, né? Ele faz uma opção, a opção é voluntária, então ninguém é obrigado a fazer isso, então a gente dá a opção para o contribuinte, então ele entra lá no site da Prefeitura, faz a opção do IPTU digital e no ano que vem ele não vai receber em casa o carnê impresso, né, o que ele vai contribuir com o meio ambiente, com as políticas ambientais sustentáveis da sociedade, e ainda vai levar um desconto de 1% sobre o valor do IPTU a ser pago, independentemente da forma de pagamento que ele optar. Então, isso é importante, porque mesmo se ele parcelar em 12 vezes, como a nossa lei permite, ele vai ter esse 1% de desconto no valor do seu IPTU. Eu acredito que é algo viável, mas aqueles contribuintes que ainda não quiserem, eles vão continuar recebendo o carnê impresso sem problema algum. A Cláudia Alves do Imbaré, ela já tinha mandado essa participação para nós. Eu disse, nós não temos ainda a previsão, a confirmação da vinda do secretário. Então, Cláudia, você que está mandando um bom dia aqui mais uma vez, ela até me pede aqui, isso aqui eu vou passar para o secretário Wagner Ramos em relação a essas obras que você está citando, pode ficar tranquila, ele nos dá sempre esse feedback. Mas ela pergunta, secretário, em relação a uma pressão que vocês estão sofrendo, ela acha em alguns momentos justa e em outros momentos ela acha injusta em relação ao porquê a Prefeitura de Santos não promove um novo refis. Segundo ela, alguns vereadores, ela inclusive encontrou em um local público aqui da cidade de Santos, não vou citar o nome aqui até porque você tem uma particularidade, mas ela disse que foi muito comentado e esses comentários foram até um pouco desairosos em relação à sua pessoa e à pessoa do próprio prefeito. Segundo ela, faltou sensibilidade e falta sensibilidade para vocês. O secretário já esteve aqui, mas eu gostaria que repetisse até o porquê. Não, é assim, em primeiro lugar, a Prefeitura, no ano passado, fez um refis, que foi o refis com o maior benefício fiscal da história da cidade de Santos. A gente fez no ano passado, então não faz nem 12 meses que teve um refis. Né? Então, assim, hoje a nossa taxa de inadimplência é a menor taxa de inadimplência da história. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A menor taxa de inadimplência hoje está em torno de 9% a inadimplência tributária na cidade de Santos. 9%. Para você ter uma ideia, em cidades vizinhas chega a 50%. Exato. Então, assim, a gente tem um modelo de cobrança moderno e eficiente que garante a arrecadação. Terceiro lugar, para que se faça um projeto de lei de um refis, o que alguns vereadores precisam compreender é que assim, é um projeto de renúncia fiscal. Né? Então, é um projeto que você deixa de arrecadar algo que é direito do contribuinte. E ele é punitivo para quem paga, para os 91% que pagam o seu imposto em dia. É isso que ninguém está analisando. Assim, quando o Brasil saiu da grande crise pós-pandemia, nós prontamente fizemos o maior refis da história da cidade, com parcelamentos mais vantajosos, reduzimos a taxa de juros em 50%, a taxa de juros do parcelamento. Então, o prefeito Rogério teve a sensibilidade. Eu posso falar para você, a gente ainda está estudando a possibilidade de encaminhar um refis menos atrativo, de uma forma diferente, ainda nesse exercício. O prefeito nós estamos fazendo umas avaliações que o prefeito Rogério pediu, né? A gente pode, mas o refis, ele não pode, em primeiro lugar, né? Aí a pessoa compara com outros momentos da história da cidade de Santos, ou com outras cidades que passam por verdadeira calamidade orçamentária. Não é o caso da cidade de Santos. A gente está pagando todas as contas em dias, inclusive repassando o valor da Câmara integralmente, fazendo todos os repasses, garantindo todas as despesas do município sendo pagas absolutamente em dia. Então, não fazer o refis, até agora, foi a maneira mais acertada, justa e correta com a cidade. Porque a gente,
quando a gente toma certos tipos de decisão, quem é gestor público, e o prefeito Rogério Santos está de parabéns nisso, é de pensar na coletividade, no que é bom para a cidade. E nem todas as decisões, eu sempre, sem querer monopolizar a palavra, mas eu sempre pego como exemplo quando o prefeito Rogério decidiu fechar a cidade de Santos no momento da pandemia. Ninguém queria. Exato. Ninguém queria. E esses vereadores que hoje estão reclamando são os mesmos que não queriam que fechasse a cidade na época da pandemia. Você entende que o discurso são das mesmas pessoas? São das mesmas pessoas? Então, assim, mas é um direito, é um direito. Então, assim, a gente tem que privar pela conta do... A minha função na prefeitura é garantir que a arrecadação seja feita da maneira correta, que as despesas sejam pagas em dia e que tudo aquilo que a gente precisa fazer. Hoje a gente tem mais de 170 ruas sendo trabalhadas na cidade. Sim. Então, assim, isso só é possível com a arrecadação. Sim. E outra coisa é garantir que aquele 91% de contribuinte, como é o caso da minha mãe, de 70 e tantos anos de idade, que se sacrifica para pagar o IPTU dela todo mês. É difícil para minha mãe pagar o IPTU, mas ela paga. E tantas outras pessoas. A gente não pode privilegiar quem não faz como tem que fazer. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Mas é evidente que, dentro da realidade do município, da necessidade da sociedade, a gente ainda pode avaliar o envio de um projeto de lei à Câmara. Ô Maurício, o Arnaldo Vilela, ele mandou a pergunta para o Leocádio, mas eu quero a tua análise, porque já foi secretário de Finanças, inclusive, para quem não sabe, o Maurício teve uma gestão muito interessante, muito importante, muito boa, né? E nessa transição, a passagem para o Adriano, teve até uma indicação, com certeza, aí, em relação ao Maurício, pela pessoa e pelo profissional capaz que é o Adriano Leocádio, não é porque está na nossa frente. E eu vou dar um exemplo aqui, a gente recebe muitos empresários e até hoje não teve nenhum empresário que tenha feito nenhum comentário desairoso sobre a pessoa, pelo contrário. Até a seguinte colocação: é das poucas pessoas da prefeitura que eu consigo conversar, entender e nos ouve e nos dá atenção. Eu falo, então converse com todas dessa mesma forma. Mas, Maurício, o Arnaldo Vilela do Zé Menino, ele diz o seguinte, baseado na fala do secretário Leocádio, que já dou bom dia e meus respeitos também, ele cita aí as pessoas que vão ser prejudicadas. Eu me sinto assim também, porque sei de pessoas que esperam o refis, se ele acontece, ele não paga para absorver aí o quê? Com descontos, não ter juros, não tem nada. Então, a pessoa acaba sendo punida, aquela que paga em dia, como eu, como meus parentes também. Ele cita aqui irmãos, ele falou aqui até dos seus pais, né? E ele diz, é algo que a prefeitura tem que olhar, sim, com uma certa sensibilidade, para aqueles mais carentes, em áreas mais não tão nobres e mais necessárias e deficitárias da cidade. Ô Maurício, esse olhar que tem que ter, e foi importante o Leocádio citar, que não está descartada a condição, mas sempre olhando desse lado, né? Eu não quero punir ninguém, nem aquele que paga, muito menos aquele que não tem, né? Muita gente não paga porque não tem. Mas também no meio desses dois aqui tem o famoso espertinho, né? Com certeza. Como é que é o nome do nosso... É o Arnaldo Vilela. Arnaldo. O Arnaldo é do Zé Menino. O Arnaldo está certo e levanta um ponto que é muito comum quando o assunto é refis. Bom, primeiro, eu acho que é importante destacar uma informação que o Adriano deu. Quando eu estava na secretaria, o índice de inadimplência circulava por volta dos 17%, mais ou menos. Ele reduziu um pouco ao longo daquele período, agora está com 9%, quer dizer, é bastante expressivo isso. Então, é aquela situação, né? Por que você vai recorrer a um instrumento que é válido, o refis ele é válido, ele é legalmente previsto, mas por que você vai recorrer a um instrumento que é abertura, é renúncia de receita fiscal, se você não tem necessidade, se a gestão não tem necessidade? Correto. E a necessidade você vê muito pela questão de você estar com as contas equilibradas e pelo índice de inadimplência, que é importante. Quando o Adriano fala que é 9%, e a gente vê com muita frequência municípios em que o índice de inadimplência é 40%, é evidente que para o de 40% é muito mais importante ter um refis do que para o de 9%. E eu sei porque nos 4 anos que eu fiquei na frente da Secretaria de Finanças, era um outro momento, era um momento realmente de uma crise nacional e que obviamente afetou o município de Santos, e a gente recorreu várias vezes ao refis. E era muito comum eu ouvir, assim como o Adriano está ouvindo isso hoje, eu ouvi coisa do tipo assim, mas vocês estão incentivando o mal pagador, estão incentivando o mal pagador. Eu falei, não. Na verdade, é sempre uma questão de equilíbrio. Exato. O quanto o município necessita e o quanto você não tem interesse em beneficiar o mal pagador. Essa é uma medida de equilíbrio que é papel fundamental do gestor. Então, é importante esse tipo de situação. E é importante, sim, quando a gente diz que 91% pagam em dia e 9% não pagam, eu não vou nem questionar por que os 9% não pagam, porque eu posso ter aquela situação da pessoa que fica esperando o refis, mas tem situação de muita gente que não paga porque não tem condição, porque perdeu o emprego, por assunto, causas mais nobres, evidentemente. Sim. Então, isso é que é importante a gente perceber. Quando eu
eu falo com o Adriano de vez em quando, a gente não se fala com tanta frequência. Quando eu vi o anúncio de que Santos não ia abrir um novo Refis, eu falei assim, nossa, que beleza, né? Avançamos nesse processo e tal. Né? Agora, que vai ter esse tipo de questionamento, vai, e as falas a favor e contrário, especialmente quando vem de setores políticos, como a Câmara dos Vereadores, elas são naturais que elas aconteçam. Né? Como diz O famoso jogar para a torcida. Né? Exatamente, fazendo o papel. Tal. Na verdade, assim, se ninguém tivesse pedido, é muito comum o vereador também questionar, escuta, mas o que é? Refis de novo? Né? Por quê? Porque eu entendo que o Refis é um instrumento de exceção, para fim de você arrecadar mais e resolver problemas mais imediatos do caixa da prefeitura, no caso, ou de outro segmento, estado ou união, dependendo da situação. Mas, então, assim, não há necessidade, não há por que tornar como regra algo que é um instrumento de exceção. E o Refis é uma exceção. Né? E muita gente pensa que todo ano vai ter Refis automaticamente. Eu não quero misturar assunto, mas a Valquíria Camargo já mandou aqui um monte, eu até marquei o nome, que vai subindo, Valquíria, depois eu não quero ser deselegante com ninguém esquecer o nome, mas ela faz, eu não sei se ela está misturando alguns assuntos que ela está ouvindo aqui, ela disse, eu peguei a última participação que eu fui lendo todas, ela diz, o porquê a cidade de Santos está buscando financiamento internacional, se tem arrecadação, se não necessita fazer de Refis, e vai buscar ajuda, né, em dólar, onde o município pode criar um endividamento, caso o prefeito nem seja reeleito. Valquíria Camargo, anotei seu nome, da Ponta da Praia, e ela disse o seguinte, né? Inclusive a vereadora Thelma de Souza e um grupo de vereadores, ela cita aqui alguns nomes, mas eu vou pegar o primeiro que ela citou, pedem mais transparência para o setor de finanças da prefeitura, inclusive no almoço que ela gostaria de saber quem pagou, ela cita aqui, quem pagou o almoço com os vereadores? Eu não sei, não faço a menor ideia. Se alguém quiser falar, eu não paguei e eu não fui. E nem a prefeitura pagou, isso eu posso garantir. Então, aí, a prefeitura não gastou um centavo. Já que você está com a palavra, Adriano, explique para a Valquíria Camargo aí, no seu entendimento em relação. Primeiro que eu citei aqui, algumas pessoas de entenderem. Primeiro, eu não defendi prefeitura. Não tenho nem. Eu sou um morador, um contribuinte. Se tiver que reclamar, eu vou reclamar. Exato. Mas existe o portal da transparência, que lá existe uma obrigação. Então, muita gente não acompanha e não se interessa. E depois pergunta, secretário, não, mas a vereadora e alguns vereadores pediram mais transparência porque a prefeitura vai buscar um financiamento internacional. Tem um fiador para isso, é óbvio, e esse fiador também cobra, mas essa questão é para não misturar assunto, mas eu já peguei o contexto. Mas tem a ver, tem relação, sim, uma coisa com a outra. Assim, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que a vereadora Thelma, quando pede mais transparência, ela está certa. Não, sim. Certíssima. É um direito. Está certíssima. Eu sou obcecado pela transparência dentro do poder público. Eu acho que nós, gestores públicos, temos que ser cobrados insistentemente para ser extremamente transparente acerca dos nossos atos. Né? Em primeiro lugar, para a gente entender o porquê da necessidade de um financiamento, a gente tem que entender a forma do que nós chamamos de pacto federativo. O que significa dizer isso, para explicar para a Valquíria e para quem está nos acompanhando? O Pacto Federativo vai determinar quanto você vai receber de dinheiro e quanto você vai ter de obrigações constitucionais. Né? O que a gente tem visto nos últimos anos é que os municípios têm recebido muito mais tarefas e muito menos dinheiro. Né? Um exemplo muito claro disso é a questão da segurança pública, que é a responsabilidade constitucional do Estado. Exato. E hoje em dia nós somos obrigados a ter uma guarda, gastar dinheiro com viatura, com fuzil, com arma, com bala. Vamos ter que contratar mais 200 guardas agora para a gente dar um pouquinho de segurança. Então, essas responsabilidades, o que faz? Faz com que a nossa nós conseguimos investir muito pouco do nosso orçamento em obras grandes. Então, nenhum município, inclusive Santos, consegue fazer grandes investimentos com os recursos próprios. Não tem possibilidade alguma. A gente consegue investir em torno entre 5% e 10%, que já é um patamar elevadíssimo quando a gente compara com outras cidades do Brasil. Então, em primeiro lugar, nós não conseguiríamos investir o que nós precisamos fazer. Nós acabamos de entregar, o prefeito Rogério Santos acabou de entregar uma obra que começou lá com o João Paulo Papa, o projeto. O Paulo Alexandre fez acontecer e o Rogério entregou, que foi a primeira estação elevatória contra as enchentes na Zona Noroeste. Exato. Eu quero falar para as pessoas, sabe quantas são preciso? 10. Nós temos uma. São 10. Da onde vão sair as outras 9? Cada estação elevatória custa, em média, 70, 80, 90 milhões de reais para fazer uma estação elevatória.
Como que a gente tira do orçamento isso sem aumentar imposto? Então, a operação de crédito do CAF, que é um banco internacional de fomento a países em desenvolvimento da América Latina e Caribe, ele tem a menor taxa de juros possível. A gente fez um estudo que, mesmo com a evolução do dólar em patamares altíssimos, o que a gente tem certeza que não vai acontecer, é muito mais compensador, porque as taxas cobradas pelo CAF é taxa de banco que a gente não tem aqui no governo. Nós fizemos operação de crédito com a Caixa Econômica para operações menores. 50, 70, 80 milhões de reais, são operações estanque, onde a gente vai lá, mas essas grandes operações de crédito, elas têm que ser feitas com o Banco Internacional. Todo mundo faz com o Banco Internacional. Os estados faz, a União faz, tem a garantia da União. E não será o primeiro nessa questão. E não será o primeiro. Só um último número que eu vou trazer, a gente tem um indicador dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é da dívida consolidada líquida. O que significa isso? Ele pega tudo que você deve, tudo que você tem de dívida e desconta o quanto você tem de disponibilidade. A gente, pela primeira vez na história, a gente tem uma dívida consolidada líquida negativa. O que significa? Eu tenho mais dinheiro do que eu tenho dívida. Então, eu tenho capacidade de investimento, eu tenho capacidade de contrair crédito. Se você fala isso com qualquer grande empresa, é a coisa mais normal do mundo. Então, a gente precisa dar mais transparência, nós concordamos com a Câmara, tanto que a própria Câmara aprovou o projeto de lei solicitando alguns esclarecimentos maiores. Não é mais, olha aqui que eu fiz, para acompanhar direito o projeto. Quebrei o copo aqui, viu? Se molhar. Molhou um pouquinho. Tá bom, Quebrei o copo aqui. Pegar um paninho ali, a gente pega um paninho. Mas, secretário, por favor, pode concluir. Não, mas tranquilo. É isso, é assim, eu sou neto de italiano, então eu falo com as mãos. Não, mas isso aí é que nem o Paulo Camargo do Embaré. Ô, Paulo, bom dia. Esse é muito educado, sempre diz assim: me causa espécie em relação aos vereadores. Gostaria também de saber se existe transparência para tudo que fazem na Câmara Municipal de Santos. Olha, o Paulo está pegando aqui e está dizendo o seguinte: algumas obras, ao que tenho contato com alguns empresários, não saem porque a Câmara fica enrolando esperando o prolabore. Olha aí, uma denúncia do Paulo Camargo do Embaré. Ele diz transparência para os dois lados, né? Exato. Então, exato. Eu acho que tem muito a ver mesmo, né? Mas, por favor, conclua, secretário. Por favor. Não, é isso. Então, assim, é uma operação de crédito necessária. Por mais que nós estejamos no momento fiscal de controle, né? Não está sobrando dinheiro na Prefeitura de Santos. Está controlado. É diferente, é diferente. E nós nunca vamos estar com o dinheiro sobrando, porque a Prefeitura não é um banco. A Prefeitura não é para guardar dinheiro. A gente investe em obras, a gente investe em saúde, a gente investe em educação, nós adquirimos 2 escolas. Então, uma série de coisas que acontecem dentro da cidade é com esse dinheiro. Mas quando a gente precisa investir em grandes obras de grande magnitude, a gente precisa recorrer a operações de crédito que, do ponto de vista econômico, fiscal, é muito vantajoso para o município. Ô Maurício, em relação ao que está dizendo o secretário Adriano Leocádio, justamente nisso a gente tem aqui um exemplo, não querendo diminuir ninguém, pelo contrário, a gente quer contribuir, mas nós temos o caso da situação da cidade de São Vicente, que há um desequilíbrio total financeiro. Então, você entra numa situação de caos financeiro, e o que disse o Adriano, quando você tem, por exemplo, ele usou uma questão importante, que é a segurança pública, que é um dever do Estado, e quando você fala que o município tem que comprar viatura, contratar, comprar bala, se modernizar, algo que o Estado deveria fazer, há quem diga, trouxe aqui vários participantes, né, que conversando com deputados aí, dizem o seguinte: a ideia do governo futuramente é que as polícias fossem administradas pelos municípios, como é um modelo já que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, mas é uma realidade completamente diferente. Agora, o secretário foi muito feliz em falar, se essa observância não ocorrer, há o risco do desequilíbrio financeiro do município. Você tem a cada ano, né, vamos pegar a cada dia, a cada mês, uma somatória de esforço, uma somatória de gastos, e as coisas não são tão transparentes. Santos tem uma percepção e algo que deve acontecer para o próximo exercício, algo em torno de 5 bilhões de reais. Sim, é uma previsão desse orçamento, mas tudo também tem o seu custo. Por isso a importância do município acompanhar e entender esse financiamento. É para uma obra de importância, que é uma obra de macrodrenagem, algo que também a União não fez a sua parte. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Dentro daquela obra da Zona Oeste, a nova entrada de Santos, houve ali um trabalho e caberia à União entrar com a sua parte. O município entrou, o município buscou recursos, o Estado também fez lá a sua participação, mas quando não acontece, se o município não se mexer, as obras são necessárias a qualquer tempo, né, Maurício? Exatamente. Em específico, começando pelo final aí, né? Naquela época, toda obra grande, e no caso foi feito com
com dinheiro, especialmente do governo do Estado e da Prefeitura, nós tínhamos a parte do financiamento com a Caixa da contrapartida, que é uma parcela obrigatória desse grande contrato da entrada da cidade, do viaduto, que já está pronto, funcionando e tal, para a Zona Noroeste, e nós nos socorremos, na época, para a contrapartida, aquele valor mensal que é obrigatório a Prefeitura dar, com uma operação, mais uma operação de curto prazo da Caixa, não de poucos meses, mas de uma operação de 3, 4 anos, para poder honrar essa questão da contrapartida. Então, é importante pensar aí do seguinte, às vezes as pessoas muitas vezes criticam sem ter o conhecimento para isso. A crítica vem primeiro. Exatamente. Uma coisa é o que a gente chama de despesa corrente, ou despesa obrigatória, ou despesa do dia a dia, né? Então, é isso que o Adriano está falando. O recurso que a Prefeitura arrecada, ela tem que, antes de mais nada, responder para a parte do que é obrigatório, né? Por exemplo, folha de pagamento. Sim. Isso não pode atrasar a folha de pagamento, evidentemente. Quando você tira toda essa despesa obrigatória, sobra lá alguma coisa, que eu não sei quanto está em Santos hoje, mas talvez por volta de 5%, 7% de capacidade de investimento, talvez nem isso, que é muito pouco para a necessidade da cidade. Então, faz um paralelo. Você é um grande empresário, você é um grupo econômico, dono de uma empresa, e vocês querem ampliar a capacidade de produção da empresa. Para que isso? Para aumentar o lucro, para que no médio e longo prazo essa empresa ela tenha mais receita, enfim, ganhe mais mercado, tenha mais receita e tal. Mesmo que essa empresa ela quer investir 100 milhões de reais numa nova planta industrial, por exemplo, mesmo que ela tenha esses 100 mil, ela não vai comprometer os 100 mil para colocar tudo em alguma coisa que vai ter um retorno de longo prazo. Ela não vai fazer isso. Essa gestão de caixa é uma coisa importante que as pessoas não entendem. O que é dinheiro para o pagamento do dia a dia e o que é dinheiro para investimento de longo prazo, que tem que retornar a longo prazo. É isso que a Prefeitura tem que estar fazendo. É investimento necessário, são estações elevatórias. Então, fazendo paralelo, aquela empresa que quer uma nova planta industrial e vai buscar recursos com bancos, sejam eles nacionais, sejam eles internacionais, para aumentar no longo prazo a capacidade de produção, a venda, enfim, o crescimento da empresa. No caso da Prefeitura, é um outro tipo de necessidade. Como o Adriano falou, são necessárias 10 estações elevatórias, fizeram 1. Então, as outras 9 são o quê? São necessidades do município, são coisas que obras que depois de feitas vão beneficiar a população como um todo. Agora, não dá para dizer o seguinte, ainda que ele tenha 100 milhões sobre, não tem isso no caixa, eu sei, mas ainda que tivesse 100 milhões, é irresponsável ir lá e pegar os 100 milhões e colocar tudo numa coisa que... Entendeu? Então, você tem que ajustar o que você precisa de recurso ao tempo que você tem que devolver as taxas necessárias. É a diferença entre o dinheiro para custeio e o dinheiro para investimento. Basicamente, é essa a questão. Muito bem colocado pelo Maurício. O doutor Roberto Monteiro da Ponta da Praia parabeniza aqui, viu, o programa. Eu não me parabenizo, não, doutor Roberto Monteiro. Eu passo para o secretário Adriano e depois o secretário Maurício também. Ele que é ex-embargador, é da região de Campinas, tem residência aqui em Santos. Ele fala, dificilmente a gente vê pessoas que representam o poder público virem a público falar sobre isso. E ele diz que acha muito estranho na cidade de Santos vários questionamentos da nossa Câmara Municipal, que o papel da Câmara realmente é um papel importante de fiscalização, de propositura, mas muitas vezes a propositura vem sobre ameaça, segundo ele, algo que a nossa política não converge bem. Precisamos refazer esses caminhos. A política nacional tem que sofrer uma grande reforma. Ele gostaria de saber depois, vamos até fazer o seguinte, a gente vai um rápido intervalo, Virginia, vamos antecipar o intervalo, porque a gente tem aqui para perguntar para o secretário, também Maurício, em relação aí ao que aconteceu ontem em Brasília, tem alguns destaques, mas eu gostaria que também o secretário Adriano Leucato, secretário de Finanças e Gestão, fale sobre o ISS, LOAS, que é tão importante no município de Santos, mas alguns destaques antes do intervalo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva veta a obrigação da União em pagar calote de estados em compensação do ICMS. Proposta sancionada também autoriza o governo a gastar menos com saúde em 2023. Isso me sugere que os municípios e os estados vão ter que botar a mão no bolso, cada vez mais, né? Relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, ele sinalizou muito otimismo ontem em Brasília em relação aí ao texto, né, que vai ser agora observado e vai ser aprovado ou não pelo próprio Senado e nos próximos dias, no começo agora do mês de novembro, mas ele mostra grande otimismo. Ele disse que conversou com o ministro Fernando Haddad e fala que teremos uma boa surpresa para os governadores e para os municípios. Eu espero que seja, né? Já o Senado, que aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha para 17 setores, em texto que também
dá benefícios a prefeituras, segue para a sanção presidencial. Eu gostaria de saber depois do secretário se ele vê esses benefícios para os municípios, que eu fiquei lendo ontem, mas eu, jornalista em número, não é muito bom, não. A gente vai a um rápido intervalo, às 9h14. Um abraço também ao Amândio. Amândio diz o seguinte: Eduardo, quanto tempo perdido com a nossa Câmara Municipal. Por isso que na eleição eu só voto por um cargo, prefeito. Ele diz, lamentável a postura de alguns vereadores, né, que pensam apenas em dar medalhinhas e ficar jogando o poder público contra a parede. Né? Mas, Amândio, eu não vou colocar essa situação que você colocou aqui, porque eu seria indelicado. Né? Mas nós vamos comentar a respeito disso num outro programa, trazendo até vereadores aqui. A gente, inclusive, lamenta a participação de alguns, de alguma forma, não tão clara, né, e objetiva, e eu não vou, na ausência de pessoas que você cita o nome, fazer esse tipo de colocação. Eu falo na presença da pessoa e não da ausência também. Né? Antes do intervalo também, a Virgínia já vai colocar-nos no intervalo, Câmara aprova projeto de taxação dos super ricos, né, e offshores, após troca na Caixa. Ô, Maurício, você que já esteve na Caixa Econômica, nós tivemos aí o seguinte, né? O presidente Lula demitiu a atual presidente, né, da Caixa Econômica, a Rita Serrano, que é a terceira mulher a perder um cargo em escalão majoritário do governo, e colocou um economista, né, de carreira da própria Caixa, lá, o Carlos Antônio Vieira Fernandes. Qual é a sua concepção disso? O presidente que esperava, ele queria colocar uma outra mulher, segundo informações de bastidores, mas não achou, não conseguiu, até porque toda vez que ele pensava no nome feminino, ele ia ao banheiro, ia no espelho e vinha aquela voz, Lira, 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 e gozado. Após a troca da presidência da Caixa Econômica, a votação no Congresso foi rapidamente, foi tudo acontecendo em prol aí do que o governo esperava. A vida é feita de coincidências. Né? Muita coincidência, né, Maurício? Já era uma bola cantada, né, Edu? Essa questão da troca na Caixa já era uma bola cantada. Quando o governo PT ganhou a eleição no ano passado, e é natural que todo o primeiro anúncio do Ministério seja feito, tem muito a ver com o partido que ganhou a eleição, com posicionamentos, alinhamentos ideológicos, enfim. Né? A Rita Serrano também ela é empregada de carreira da Caixa, mais ligada ao setor sindicalista, né? E estava fazendo tendo uma performance na Caixa que, até onde eu sei, não era exatamente algo que a gente pudesse qualificar como um excelente desempenho. Estou falando por até questões de fontes que eu tenho, porque os meus 35 anos de Caixa naturalmente me trouxeram deixaram portas abertas, exatamente. Então isso já era definido. O Carlos Vieira, nós trabalhamos juntos em Brasília. O Carlos Vieira, ele é um cara muito sério, ele é da Paraíba, ele é empregado de carreira também da Caixa, funcionário de carreira, economista, professor universitário já há muitos anos. Quando nós trabalhamos juntos, eu estou falando dos idos de 2007, por aí, lá em Brasília, né, porque quando eu me aposentei da Caixa, eu era consultor do vice-presidente de governos. Então, eu estava mais ou menos não, estava bem no âmbito da diretoria mesmo. Não querendo lhe atrapalhar, Maurício, mas você é um gentleman, muito bem educado, mas o que a gente tem de informação é que o Arthur Lira disse o seguinte para o presidente Lula: olha, ela está indo bem, ela é uma moça bacana, a Rita é muito bacana, mas para nós não serve, não. A gente quer outros caminhos da Caixa Econômica e pressionar o presidente. Sim, isso é inegável, né? E o que vai ocorrer agora? Se não toda a diretoria, né, os vice-presidentes todos, pelo menos boa parte serão preenchidos com indicados do Centrão. Né? Isso é uma coisa que não é a primeira vez que acontece. Nem será a última que vai acontecer e tal. Então, assim, infelizmente, eu acho que para o país, o governo ficar refém do Centrão, qualquer governo, diga-se de passagem, o governo Bolsonaro, por ser um governo de extrema-direita, também ficou refém. Né? Aquele cara que falava que se correr sobra ladrão, não sei como é que fica meu irmão, aquele bolsonarista falou isso, depois voltou atrás, tudo porque o Bolsonaro teve que se alinhar com o pessoal do Centrão. E o que está repetindo agora, infelizmente, é o chamado presidencialismo de coalizão. Eu acho que isso é muito negativo para o país. Mas faz parte da regra do jogo, e é o que você falou. Definiu a saída da Rita Serrano e a designação do novo presidente, que é indicado do Centrão. Na sequência, né? Ontem foi aprovada a questão
dos fundos, né? Da desoneração da folha, dos fundos offshore, dos fundos onshore e tal, a coisa tranquilamente. Então, infelizmente é por aí. Agora, a Caixa ela tem uma situação, e eu digo com bastante conhecimento, porque eu fiquei muito tempo lá, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Campinas, trabalhei aqui, trabalhei em Brasília 3 vezes, então conheço um pouco Ela também, por outro lado, ela tem uma série de mecanismos internos, por ser um banco e depender de legislação específica, não só legislação nacional, mas legislação internacionais também de banco, ele tem muito sistema de peso e contrapeso. Então, você, por exemplo, são grandes votos. Não estou dizendo aqui que a Caixa é imune a qualquer tipo de problema, de escândalo, não é isso. Mas, hoje em dia, a possibilidade de acontecer esse tipo de coisa ela é muito menor, justamente porque, por exemplo, você vai aprovar uma grande operação, você tem que ter voto eram 11, não sei se continuam 11, vice-presidentes, quando eu estava lá, com parecer técnicos e tal, para poder fazer uma concessão. Então, uma análise... Exatamente. Então, agora, tem outras maneiras, né? Quando você é um vice-presidente, você ajuda a definir por que eu vou colocar dinheiro no Rio Grande do Sul, eu vou colocar no Nordeste. Exato. O que eu vou colocar no Amazonas, eu vou colocar no Espírito Santo. Quer dizer, esse tipo de direcionamento, efetivamente existe, né? Mas, infelizmente, o nosso modelo é o que temos para hoje. Antes do intervalo, quer comentar, Adriano, a respeito disso, secretário, essa mudança do comando da Caixa Econômica e aquelas coincidências que a vida nos proporciona, né? Você troca o comando da Caixa, de repente, tudo que foi para aprovação ontem surtiu efeito e rapidamente foi aprovado. Então, essas coincidências, e o Maurício ele trabalha muito bem com as palavras, ele falou uma questão de coalizão, né? Se a gente tirar ali uma letrinha ou outra, para que não houvesse colisão, houve esse pacto, né? Assim, o Brasil funciona assim há alguns anos, né? Infelizmente, essa é a realidade, mas assim, eu fico mais tranquilo pela escolha que foi feita, né? Independente de quem indicou, eu não conheço quem é o indicado, mas ele é um funcionário de carreira, tem uma história, é profissional gabaritado, tem um bom currículo, eu fico muito feliz. Me preocupa muito quando a gente vê no órgão público pessoas desqualificadas, né? Isso, infelizmente, no Brasil não é tão incomum. A gente vê pessoas que não estudaram, que não se prepararam, que não têm uma experiência profissional adequada para poder gerir uma empresa tão importante para o Brasil como é a Caixa Econômica, que é, sem sombra de dúvida, uma das empresas mais... Então, isso me deixa muito tranquilo. E eu acho que esse é o jogo político, faz parte. Vamos sambar conforme o samba, né? Então, vamos embora. É aquilo que o vento, para onde o vento levar. Virgínia, vamos a intervalo às 9h21. Estamos aqui com o secretário de Finanças e Gestão do município de Santos, Adriano Leocádio, também Maurício Franco, gestor em finanças, ex-secretário do município, né, secretário de Finanças de Santos. Torcedor do Peixe, dá para arriscar, Maurício, antes do intervalo hoje, Santos e Curitiba? 3-0 para o Santos. Eu fiquei até com medo de ser os 3-0 para que lado ia, né? Eu deixei claro por isso. Lembrando que o Santos hoje faz uma solenidade no Museu das Conquistas, Memória das Conquistas, né? Memória das Conquistas. Até lembrar da nossa querida Denise Covas, que tem um trabalho fantástico. Seu uniforme hoje é em homenagem ao continente asiático, né? Em tom azul, um tom muito bonito. Espero que traga sorte. A última vez que o Santos estreou um novo uniforme, na época até lembrando Copa do Mundo, um uniforme lembrando e estilizado ao Reino Unido, à Inglaterra, o Santos venceu bem, mais de 5-1 na Vila Belmiro, que seja prenúncio aí de uma boa vitória hoje contra o Coritiba, que é um adversário chato, porque está na zona de rebaixamento, não tem nada a perder, então vem para complicar. Vamos ao intervalo, Virginia. Na volta tem muito mais para falar aqui com os nossos convidados aí, temos muitos assuntos ainda, e o programa está voando aqui pela Rádio Star News, pelo Facebook, pelo nosso canal Ponto a Ponto Oficial. Voltamos já. Participações. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia, um excelente programa a todos, parabéns aos convidados. Dininha Couto, bom dia, amigos. Ailton Cláudio Ribeiro, Lula 3.2, Lula 3/Lira 2. Deu para entender aí, né? Isso não é versão de motorização de carro, não, viu, gente? É aquela história, né? Quantos mandatos você tem, quantos mandatos você vai ter. E, olha, eu conversei com alguns deputados federais, 2 pessoalmente, 2 por telefone, né? A gente tem aí convidado algumas pessoas, vamos iniciar uma fase também online. Curiosamente, viu, Maurício e Adriano, os 4 disseram o seguinte: você vai ouvir muito a figura de Arthur Lira ensaiando, né, para ver se o nome dele cola e decola para a presidência. E não é a presidência do Congresso, é a presidência do país. Então, vamos aguentando aí, né? A gente volta já, não sai daí não, que a gente volta com mais informações, muitas informações e comentários dos nossos convidados.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Do veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383. 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h27 aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Ari em São Vicente, o Donizete Teixeira, que está nos convidando para a posse da nova diretoria da Associação Comercial de São Vicente. Nós vamos trazer aqui o próximo presidente, né, que vai substituir o senhor Antônio Antonelli, né, empresário. Será o Paulo César, que é empresário também na área de saúde em São Vicente. Em breve estaremos com eles aqui para que possamos falar de uma das associações, se não me falha a memória, a mais antiga, né, que nós temos aí na região, estado do país, aqui a Associação Comercial de São Vicente também. Mando um abraço também para o Otávio, lá em Cubatão, ele está sempre atento aqui, dizendo assim, né, se Santos está com essas dificuldades, imagine nós aqui em Cubatão, né, que aqui rezando não acontece nada, rezando Pai Nosso, Ave Maria, ele falou assim, com respeito até aos meus amigos evangélicos, não acontece nada. Imagine se esperarmos não acontecer em Brasília. Bom, Otávio,
seja mais otimista. Vamos torcer muito, né? Secretário, antes de a gente entrar literalmente no assunto vindo de Brasília, a reforma tributária, né? Os principais pontos do texto que vão ser agora avaliados pelo Senado. Inclusive, o pessoal aqui, a Cátia, me falou, Eduardo, eu tenho problema de leitura, não entendo nada. Eu posso projetar aqui o secretário e o Maurício, que são muito mais hábeis com números, vão tentar ajudar aqui. Mas eu gostaria que o secretário falasse sobre ISS, o LOAS em Santos, essa questão tão importante. E aí, depois, um comentário de ambos aqui, né? O Senado aprovando o projeto que prorroga a desoneração da folha para 17 setores aí. Segundo ele, né? Ao onerar, quando a gente fala, ao se desonerar a folha de pagamento, a oneração é algo que a gente não pode... Eu, pelo menos, não acho nada produtivo. Você está onerando algo que é produtivo, que é o trabalhador. Mas eu quero a visão de vocês. Mas o Senado garante que, através do Rodrigo Pacheco, que terá benefícios para prefeituras, se a sanção presidencial acontecer. Vamos pegar por essa aqui, essa fala, para não se perder o tema. Bom, assim, realmente assim. Em primeiro lugar, hoje a desoneração da folha no Brasil ela já está vigente, né? Então, estima-se que se você acabar com a prorrogação, né? É a prorrogação. Na verdade, o que aconteceu foi isso. O que é a desoneração? A desoneração é que as empresas que estão dentro de um pool de serviços, né, de indústria, elas têm alguns benefícios fiscais nas suas despesas inerentes à folha, sobretudo aquelas despesas previdenciárias que pesam bastante. E acabar com esse benefício agora significaria necessariamente desemprego para o Brasil. Hoje, a gente tem um certo grupo de empresa que não consegue suportar o pagamento previdenciário nos potes que teriam que ser exigido. Então, eu acho assim que não é uma coisa que a gente sonha fazer, mas seria inevitável não prorrogar a desoneração da folha nesse momento. O presidente Lula sancionou agora há pouco um projeto de lei sobre as compensações do FPM e do ICMS, né? Então, por conta das perdas, sobretudo aquelas oriundas da redução das alíquotas dos combustíveis. Então, isso foi aprovado, mas, assim, para a gente aqui no Estado de São Paulo não vai refletir em nada, absolutamente nada, porque o Estado de São Paulo eles fazem uma conta da diferença a ser paga, e o Estado de São Paulo é negativo, porque o Estado de São Paulo se utilizou bastante para quitar dívidas com esse crédito que ele teve. Então, o Estado de São Paulo se utilizou diferentemente de outros estados que não tinham dívidas contratualizadas com a União, então ele se utilizou disso para quitar essas dívidas, então, portanto, a gente não tem quase crédito. Então, os municípios do Estado de São Paulo, com esse benefício, alguns municípios de outros estados serão bem beneficiados. Nós não. A gente que está avaliando é a questão futura da antecipação das perdas oriundas do ICMS. Aí pode ser que São Paulo tenha um pouco, mas vai ser muito pouco quando a gente compara com qualquer outro estado. Nenhum município paulista vai ter a sua situação fiscal ou financeira alterada por conta disso. Ontem eu estava numa reunião na cidade de Araçatuba, né, lá da entidade que eu presido, com mais de 50 municípios daquela região, e eram muitos municípios menores, né, a grande maioria de municípios abaixo de 50 mil habitantes, e a situação desses municípios está muito difícil, muito difícil. Então, assim, uma queda muito acentuada do ICMS, uma queda acentuada do FPM, então são municípios que vivem disso. Então, por mais que o governo alardeie, para o Estado de São Paulo, é uma situação diferente do restante do país. Em relação ao veto da compensação do ICMS, ontem alcançado também pelo presidente, é importante isso? Não, acho que sim. Não dá para colocar na conta do governo uma dívida que o Estado não paga. Pois né? não. Pois não. Assim, aí o Estado não paga, vai lá, a União tem que pagar. Eu acho que o Congresso no Brasil tem um hábito muito grande de derrubar veto. Só para os municípios, né? A questão da saúde, vocês vão ter que colocar mais no bolso. Né? Exatamente. Aí o Estado está anunciando, reduz lá as alíquotas, a União, né? Reduz lá o gasto com saúde. E, evidentemente que as necessidades vão ter, porque as pessoas elas moram na cidade, então elas vão ter que ser atendidas na cidade. Então isso recai hoje em dia, municípios com 25% de gasto na saúde, sendo que o mínimo já é 15%. Então a gente já gasta bem acima. Municípios que gastam 30%, 40%, sobretudo os municípios menores, da sua receita com gasto de saúde. Ô Maurício, da sua época de secretário de Finanças do município, tem mudado muito esse panorama político nacional, essa questão agora, essa propositura da reforma tributária, anteriormente a questão até do arcabouço fiscal, que é algo, um mecanismo para o governo, a reforma tributária, sim, essa vai incidir para todos nós, né? Quando a gente fala em taxação, inclusive,
Vale lembrar que tem alguns ouvintes dizendo assim, poxa, mas eu estou sendo supertaxado. A supertaxação é para os super ricos, né? Só para dar uma ideia aqui, gente, se eu estiver exagerando, o Maurício Adriano me corrija, né? Os super ricos no Brasil, acho que não chegam a 3.500. Dá para lotar a Vila Belmiro? Não, não enche a Vila Belmiro, nem metade da Vila Belmiro. Então é bom ter calma na hora de falar, né? E daqui a pouco o secretário responde, Pedro Gonçalves. Pedro, você mandou um monte aqui, mas eu peguei a sua aqui, você disse que é a mais importante. Ele daqui a pouco quer saber do secretário se Santos tem braço, né, para alcançar, segundo ele, o funcionalismo é tão necessário para a prefeitura, mas muitos estão envelhecendo, estão se aposentando, o governo do estado e a própria União estão empurrando os municípios a ter que contratar mais. A questão, o governo não quer fazer concurso, mas joga para os municípios e estados. Exatamente. O Adriano vai comentar isso. Pedro Gonçalves do Gonzaga, obrigado pelo comentário, obrigado pelas palavras, não vou nem repetir, bondade sua, né? Maurício, da tua época, a época agora, muda muita coisa, você vê mais dificuldade, a dificuldade é igual, a cada governo, os secretários de finanças têm que se preparar cada vez mais. Toda a expertise, toda a experiência de vocês não é suficiente cada dia você não observar o movimento. Olha, para fazer um recorte, assim, até para o nosso ouvinte entender, eu assumi a Secretaria de Finanças em janeiro de 2017, no segundo mandato do prefeito Paulo Alexandre. E fiquei de começo de 2017 a final de 2020. E era uma crise, era uma situação financeira da prefeitura, era bastante difícil naquele momento, até por conta da grande crise que a gente teve em 2015, 2016, né, que impactou muito em Santos e no Brasil como um todo. Isso foi, e aí, quando a gente, no final de 2019, nós conseguimos colocar todas as contas da prefeitura em dia, estava tudo ok. No início de 2020 aconteceu o que todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, houve assim, vários acontecimentos importantes, né, tanto do ponto de vista da crise financeira de 15 e 16, como a pandemia em 2020, que impactaram muito nesse quadro todo, evidentemente, com os retrospectos financeiros. Por exemplo, em abril de 2020, o Edu, a gente estava numa situação, não só eu como secretário de Finanças, mas todos os secretários de Finanças, de todos os estados, ninguém sabia o que ia acontecer. Não se tinha a mínima ideia do impacto daquilo na arrecadação. O país parado, o país fechado. Nunca vimos um negócio desse. Ninguém de nós aqui tem idade suficiente para ter visto algo semelhante, né, naquele momento. Então, assim, aconteceu muita coisa. Mas eu acho que, o Adriano está aqui, a gente falou agora há pouco sobre a não necessidade de um refis, acho que isso já é um avanço significativo, sim. Né, em termos de equilíbrio e tal. Não compromete as contas, inclusive. Exatamente. E muitas coisas avançaram no bom sentido. E eu digo especialmente este ano. Né, especialmente neste ano, algumas coisas avançaram, como a questão do arcabouço fiscal, né, agora a questão da proposta da reforma tributária, que merece críticas, sem dúvida que merece críticas, mas alguma coisa tem que ser feita. Né, então, vamos ter que arrumar algumas coisas pelo caminho. Né, não é a melhor possível, mas ela é necessária. Né, é aquela velha frase que diga, muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. Né, você deixa de fazer o bom porque você quer fazer o ótimo e acaba não saindo nada. Com relação, por exemplo, ao que né, foi aprovado ontem, a taxação dos fundos offshore e onshore, né, os fundos exclusivos aqui do Brasil e os fundos fora, e foi também aprovado a questão da prorrogação aí da desoneração da folha de pagamento. A desoneração rápida. Foi super ricos, offshore e a desoneração, a prorrogação. Isso. Então, assim, fundos exclusivos, que era um absurdo não ter esse tipo de tributação. Né? Privilégio. Privilégio, exatamente. Aí eu vejo muita gente ir para a internet falar besteiras monumentais. Olha aí, está pegando a elite, os ricos. Você falou que não enche a Vila Belmiro, são 2.500 no Brasil. Pronto. Obrigado, são 2.500 bilionários, provavelmente, né? ou milionários com muitos milhões. Mas não que nós queiramos demonizá-los, não é isso. Exatamente. É que vamos ser justos, né? Exatamente. Então, assim, aquele cara que ganha, sei lá, 50 mil por mês, a família ganha 50 mil, e que é privilegiada no Brasil, é uma exceção, esse cara não está nesse rol de milionários ou até bilionários. Ele não está, isso é importante. A questão da desoneração, só para completar, ela é importante, o Adriano lembrou a questão da desoneração, você abre mão de uma receita, só que o que ela diz basicamente é o seguinte, o normal é você contribuir com 20% da tua folha de pagamento para efeitos de previdência social. Sim. A desoneração permite o seguinte, empresa, você pode, em vez de recolher os 20% da previdência social sobre a tua folha, você pode pagar de 1 a 4,5% da receita bruta. Qual que é a vantagem disso? Se você ficar só na regra dos 20%, a empresa fala assim, eu não dou conta de pagar os 20% de previdência sobre a minha folha, eu vou mandar embora. Tá.
Agora, se eu for sobre a minha receita, Bruce, se esse tributo passa a ser sobre a minha receita e eu tiver queda de receita, ok, porque eu vou pagar menos, porque eu estou tendo queda de receita. Então, esse impacto para 17 setores, que empregam mais de 10 milhões de pessoas, ele é muito relevante. Então, isso é uma coisa realmente muito importante. Mas há quem diga que alcançando 9,5 milhões, 10 milhões, ainda é pouco, mas é um setor produtivo e é um setor necessário. Muito. São 17 setores. Você vê, Maurício, a necessidade de ampliar esse horizonte? Dessa desoneração? Eu vejo que sim, mas eu acho um pouco difícil, porque a própria proposta do arcabouço fiscal ele prevê um equilíbrio das contas já em 2024. E isso não vai ser fácil, mas nem um pouco fácil. E passa muito por aumento de arrecadação. Então, essa taxação dos fundos exclusivos, dos fundos offshore também, passa por necessidade de aumento de arrecadação. E tem outras coisas na pauta de aumento de arrecadação, né? Por exemplo, apostas eletrônicas na internet, né, que foi muito polêmica uns 2 meses atrás. Enfim, tem outras frentes que o ministro Fernando Haddad está trabalhando para buscar esse equilíbrio no ano que vem, conforme prevê a proposta do próprio governo do arcabouço fiscal. É com relevância, inclusive, que a gente coloca isso, secretário, que é importante. É claro que a população não tem aqui, até atendendo a Simone. Simone, um abraço para você, bom dia. Simone, que está no Guarujá. Vou pegar até o material aqui do João, parabenizar a equipe do João, está aqui no nosso monitor, reforma tributária. Veja, nós tivemos, Adriano, eu até quero que você fale aí do ISS, do LOAS, mas é importante colocar aqui na tela. Nós tivemos ali várias alterações, né? A gente está vendo ali remendos, né? A gente pegar, tira uma coisa, coloca a outra. Eu quero ver sua observância em relação a isso aqui, para que o nosso ouvinte também, espectador, né? Veja os principais pontos, né, que a gente tem aqui nas mudanças. São vários, né, secretário? E é importante, vocês como secretários têm que estar atentos a tudo isso. Em linhas gerais, a reforma tributária sobre consumo substitui 5 tributos: PIS, COFINS, IPI federais, ICMS estadual e ICS municipal, por um imposto sobre valor agregado, o IVA federal, outro estadual, pelo imposto seletivo e por uma CID. O período de transição para unificar os tributos vai durar 7 anos, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. A cobrança dos tributos passaria a ser feita no destino, onde os produtos e serviços são consumidos. Isso aconteceria após o período de transição de 50 anos. Secretário Adriano Leocádio, começa a ver seus cabelos mais embranquecidos nos últimos minutos. Eu não acredito em nada no Brasil que se fale em 50 anos. Eu também não. Nada. Eu gostaria muito de acreditar, mas assim, a minha experiência mostra que nós não vamos conseguir concluir esse processo da reforma tributária. Nós não vamos conseguir concluir. As alterações que fizeram, eu achava que era impossível piorar, mas piorou. A proposta do Senado, ele na verdade, o que ela faz? Ela aumenta as exceções. Quando você aumenta a exceção, o que você faz? Você faz uma pressão muito grande para quem não está excedido, né? Contemplado nessas exceções. Isso não me chama a atenção, esse parágrafo aqui, ó, eu vou até com a setinha aqui colocar, só para o secretário e para o Maurício também comentar, aqui, ó, o futuros, colocar aqui, o futuros IVAs, que substituirão os tributos atuais como PIS, COFINS, ICMS e ISS, incidirão somente sobre o preço do produto, sistema conhecido como por fora. Sim. Tá? No sistema atual, com impostos cobrados por dentro, o ICMS estadual incide sobre o próprio ICMS e também sobre o PIS e COFINS. Mas já tem decisão judicial tirando isso. Já existe decisão judicial que já não cobra o PIS e COFINS, por exemplo, sobre o ICMS. Não pega, né, Adriano? Não, então assim, a gente está tentando resolver um problema pontual criando um outro problema gigante. Eu tiro um então, elefante e ponho 2. Exatamente. Então, assim, a questão, por exemplo, da incidência... em primeiro lugar, eu queria falar o seguinte: nós somos favoráveis à reforma tributária. Pois não. Os municípios são favoráveis. Os municípios querem a reforma tributária. O que os municípios querem é uma reforma tributária que ela não crie processos extremamente traumáticos para os municípios. O que os municípios não querem é correr o risco de perder a sua receita. Exato. Isso a gente não admite, que com todas as responsabilidades que nós temos. A proposta que foi apresentada, ela dá um limitador, limita o tamanho da carga tributária. Eu não sei como é que fizeram essa conta. Assim, eu sou muito curioso para entender como que o Senado fez essa conta. Está se baseando numa média histórica
de um período tal, porque aquele período não é o período anterior, ninguém explica o porquê que chegaram nesses valores. E não é operável, não é possível colocar em prática, fazer acontecer essa reforma desta forma, né? A gente acredita que a gente tem muita preocupação com as leis complementares, então nós, da CEFIM, os secretários de Finanças, estamos muito apreensivos com essa questão da reforma tributária. A gente ainda está estudando para a gente fazer as nossas considerações, mas ontem o ex-secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, o Salto, né, que é um economista brilhante, ontem ele fez uma série de considerações com relação aos apontamentos que nos preocupam bastante. Então, a gente tem que ter uma atenção. Vai voltar para a Câmara, vai mudar de novo. Vai mudar de novo, não é um consenso. Então, assim, essa que é a nossa preocupação com relação a essa reforma tributária. Eu confesso, secretário, que no primeiro texto estava menos confuso. Essas alterações, Maurício, têm trazido maior confusão. O secretário Leocádio foi preciso nisso. E eu só subi aqui para os ouvintes, aqui eu tenho aqui também o Antônio Carlos mandando bom dia, falou assim, Eduardo, vou até tentar ler e entender. Você pegar, por exemplo, do G1 é o que está mais fácil, né, para que você possa ler e entender. Aí segue ali, ó, reforma tributária em discussão no Legislativo, e muitos pontos, né, que são enormes. A proposta também manterá os benefícios para as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. E aí você cria, porque você poderia criar várias áreas, né, zonas espalhadas no Brasil, não uma única exclusiva. Já tem um movimento, eu já recebi aqui um abraço especial também, né, ao Wellington, que já me mandou aqui uma mensagem de São Paulo, grande amigo, né, dizendo o seguinte: nas próximas horas a indústria automotiva vai a Brasília, vai pressionar o governo, pois há uma queda gigante nas vendas. Eu já vi a questão da Chevrolet demitindo, mas não dá para toda hora também fazer um pacote para vender carro, desovar carro no mercado, né? Porque não é fácil. Ô Maurício, o Adriano foi muito preciso em relação a isso. Está muito confuso, não dá para acreditar. No Brasil, eu não acredito em nada projetado em 4, 5 anos, imagine 50. Então, não dá, principalmente partindo do governo federal, que tem inclusive essa troca. Aí se fala, a reforma tributária prevê um cashback. O cara está acostumado no banco dele, eu posso ter um cashback ali, cai lá R$50, R$40, não. Cashback, ou seja, devolução de parte do imposto pago às famílias de baixa renda. Isso é o autoassistencialismo que o governo quer propor dentro da reforma tributária. Eu acho que você melhorar a renda do trabalhador, você não precisa fazer isso. Enfim, mas eu gostaria de saber, não dá para a gente esmiuçar tudo, que levaria um programa de 5 horas aqui e a gente não entender muito. E só lembrando o seguinte, né, uma questão essencial da reforma tributária chama-se simplicidade. Pois não. É algo para simplificar a questão do recolhimento de tributos no Brasil. Quando a gente pega isso, só pela quantidade de telas que você está rodando aí, já dá para a gente ter uma ideia de que simplicidade não é exatamente o forte disso. Tem várias preocupações em relação a isso. Eu concordo também que vai voltar para a Câmara vai querer mexer de novo e vai ficar nesse lero-lero aí, sei lá, até o final do ano pelo menos. Agora, a quantidade de exceções, porque quando você fala o princípio do IVA, do Imposto do Valor Agregado, é justamente a junção de várias coisas numa coisa só para ficar mais fácil de arrecadar, mais fácil de controlar, né? Enfim, que tem esses impactos do que a gente chama de obrigações acessórias da economia, principalmente, impactar menos no dia a dia das empresas. Está ficando cada vez mais complicado, está ficando cada vez mais seletivo. Por exemplo, ontem, para pegar um exemplo, agora estão criando uma nova questão de 30% da tributação sobre profissional liberal e tal. Quer dizer, reduziram em 30%. Uma redução de 30%, exatamente. Quer dizer, então, assim, está com um monte de penduricários aí que não tem nada a ver com o quê? Com a essência do projeto, que é a simplicidade tributária. Exato. Seria uma redução. Por exemplo, secretário Adriano Leocádio, o texto contempla cobrança do ITCMD, Imposto de Transmissão de Causa-Morte e Doação, de forma progressiva, em razão do valor da herança ou da doação. A cobrança será feita no domicílio da pessoa, significa município. Aí, no parágrafo de baixo, as prefeituras poderão utilizar a base de cálculo, por exemplo, do IPTU, por meio de decreto, partindo de critérios definidos em lei municipal. Aí as pessoas não começam a entender. Vocês sim, mas o que objetivamente facilita o município, contempla o município ou dificulta o município a passar isso? Assim, eu como cidadão, né, eu não sou muito favorável a isso, não, né? Eu acho que a Câmara dos Vereadores, por mais que a gente possa ter alguma Câmara aqui, outra Câmara lá, que você tem alguma dificuldade, mas a Câmara legitima a vontade da população.
São representantes eleitos do povo. A gente pode ter um prefeito que seja mais razoável, e eu estou jogando contra o meu time, viu? Porque essa ação é muito mais fácil para a gente mexer em regramentos direto pela prefeitura. Mas como é que fica legitimar isso pela sociedade? E se eu tenho um prefeito que quer aumentar o imposto de forma desenfreada? Ele vai poder fazer com esse instrumento. Então, assim, eu estou jogando contra o meu time, porque para mim vai ficar muito mais fácil o trabalho de quem trabalha na finança, e eu sei que tem realidade de municípios que eles não conseguem... Não é o caso de Santos, não, viu? A Câmara de Santos, a gente consegue dialogar com a Câmara de Santos, ouvir os contrapontos, então a gente consegue ter um diálogo muito... com quase a totalidade da Câmara, com oposição, com quem é de governo, a gente consegue dialogar. Mas eu sei que tem municípios que, e eu converso com muitos secretários de Finanças do Estado, que o cara não consegue aprovar uma lei, não consegue. Então, esse cara não consegue viabilizar nada. Ô, Adriano e Maurício, vou pegar esse parágrafo e aí eu vou voltar aqui com o texto daqui, porque senão a gente vai estender demais. Mas a proposta prevê, a partir de 2029, nós estamos em 2023, finalizando o ano quase, né, um valor progressivo para o Fundo de Desenvolvimento Regional dos Estados, até atingir, vamos lá, gente, patamar anual de 60 bilhões em 2043. Os valores visam dar condições aos estados para o desenvolvimento de atividades produtivas. Quando a gente fala Estado, o Estado precisa produzir aonde? Nos municípios. E aí, o Adriano e Maurício, 2043 tem que alcançar anualmente o patamar de 60 bilhões. Quem garante? As contradições dessa proposta é o seguinte: de um lado, ele aumenta o nível de despesa, né? Ou seja, ou ele aumenta as exceções, o que diminui a receita. Então é o seguinte, se ele está falando que o fundo, se eu não me engano, era 30 bilhões antes, eles aumentaram para 40. Era 40, né? Era 40, foi para 60 bilhões. Então você aumentou em 20 bilhões. É um número muito grande. E você coloca um limitador na alíquota, que a alíquota não vai ser maior que tanto. Como é que isso funciona? Como é que você coloca, como é que você aumenta a necessidade de dinheiro e você coloca? Não tem como. Vão ter saídas. Por exemplo, tem uma coisinha nessa proposta que pouca gente fala, que é o imposto seletivo. Possibilidade do imposto seletivo. O imposto seletivo é para tributar cigarro, cerveja ou produto. Nada, vão conseguir colocar um monte de coisa ali nesse imposto seletivo. Isso vai aumentar a carga tributária do Brasil. Porque a gente não vai conseguir reduzir a carga tributária sem mexer nessas questões todas. Então, assim, eu não gosto dessa história de fundo regional. Eu gosto de dinheiro no município. Acho que o município tem que arrecadar e gastar. Sem negócio de fundo, você fica muito vulnerável ao prefeito pegar o chapeuzinho e ficar dependendo de que forma vai fazer. Outra coisa que, para mim, é extremamente nociva nessa proposta é o tal do colegiado que vai ser criado. Você vai criar um novo ente no Brasil. Né? A Constituição fala que existem 3 entes. É a União, o Estado e os municípios. Você cria um novo ente, que é um colegiado que vai ser capaz de regrar, de criar lei, de encaminhar projeto de lei. Olha, determinar, fiscalizar e punir. Mas que história mal contada é essa? Isso é poder delegado à sociedade por um ente federado. O ente federado é quem? É o prefeito. Então, como é que você vai dar para um colegiado formado por pessoas, quem quer que seja, e esse colegiado vai ter um poder de um chefe de Estado? Exato. Assim, para mim é inconcebível essa ideia. É uma ideia inconcebível. Então, são algumas coisinhas que estão lá que não vai... Que, assim, posso falar uma coisa? Se isso for aprovado, daqui a 2 anos a gente está discutindo, aí vai estender, vai tardar, vai estender, vai como tudo no Brasil. E só como disse o Maurício, né, a proposta que é dos profissionais liberais, como advogados, engenheiros e contadores, por exemplo, que tem uma alíquota diferenciada de 70% da tributação geral de todos os setores. Né? Outra questão da reforma tributária traz vários setores beneficiados com alíquotas menores de tributo sobre o consumo. Entre eles, vamos lá, serviço de transporte público, coletivo urbano, medicamentos, serviço de saúde, serviço de educação e produtos agropecuários, entre outros. Maurício, é uma salada que aí muitos municípios vão ter uma forma de entender e de agir, outros não vão ter a mesma forma, e como muito bem colocou o Adriano Leocádio, daqui a 2 anos, acho que até menos, vamos ter uma discussão muito grande em relação a isso. Nos causa espécime, aí fica, o Congresso aprova um texto, manda para o Senado vai, com certeza, vai grifar muita coisa, vai devolver, e até isso ser produtivo, a gente já perdeu tempo, né? E a gente precisa trabalhar numa economia mais virtuosa do nosso país. E como é que a gente trabalha a economia virtuosa? Se eu estiver errado, você me corrija, Maurício. Começa pelos municípios, atinge o Estado, porque, na verdade, a produção acontece dos municípios, passa pelo Estado, e o governo federal ele é a parte arrecadatória, ele só espera receber.
E aí, claro, tem os seus repasses, as contrapartidas, mas o Brasil não vive uma situação financeira a esse gosto. Estamos aí num momento difícil, economicamente falando. Essa propósito da reforma, ela começou efetivamente, embora seja na necessidade de 35 anos, como estão dizendo, ela começou efetivamente em 2018, 2019. Eu ainda fazia parte ainda com o secretário de Finanças, fazia parte da diretoria da Cefim. Né? Depois, quando eu saí, o Adriano não só assumiu a Secretaria de Finanças de Santos, como assumiu a presidência da Cefim também. Pois não. A Cefim, a Associação de Secretários de Finanças do Estado de São Paulo, é um órgão de muita discussão. O Adriano está colocando aqui alguns pontos que certamente foram discutidos na Cefim. Naquele momento, a gente já havia uma proposta dessa junção do ICMS e do ISS. Eu, como secretário de Finanças, assim como são cerca de, se eu não, talvez esteja enganado, mas acho que são cerca de 120 municípios no Brasil em que a arrecadação do ISS é maior que a arrecadação do IPTU, porque a regra geral dos municípios é que ele tem a maior arrecadação de IPTU, de imposto próprio, e também repasse de FPM, no caso dos municípios menores. É o que mais impacta positivamente o caixa. Quando eu comecei a ver proposta de que o ISS seria juntado com o ICMS e ir para um conselho federativo, que agora até a proposta Senado, se não me engano, muda o nome para comitê gestor, que não muda nada. Vai mudar nada. Não vai mudar nada, temos de poder. Né? Exatamente. Então, eu me arrepiei, eu já não estava mais secretário, me arrepiei. Até conversando com a Adriana, ele falou assim, ó, perder o ISS em Santos é uma coisa, porque a gente sabe que esse recurso não vai voltar nos mesmos, com os mesmos valores. A gente sabe que isso efetivamente não vai ocorrer. Então é muito complicado. Agora, de um modo geral, como eu falei antes, se a gente está pensando em um imposto para simplificar, ele está criando muitas exceções de que é lado, e aí é aquela coisa, o lobby, todo o grupo que está fora quer entrar nas exceções. Isso não tem muito jeito. Né? E só para concluir essa parte do comentário, nós estamos falando o seguinte, imposto sobre consumo. Nós estamos falando de uma reforma tributária que está calcada em imposto sobre consumo. Nós não estamos falando em reforma tributária de imposto sobre a renda ou sobre o patrimônio, nós estamos falando de imposto sobre consumo. Não está definida a alíquota ainda. Nós estamos numa briga monumental e não está definida a alíquota. Que diziam que era 25, agora o que já se fala, especialmente o ministro Haddad, talvez tenha que ir para 27 e tal. Então, isso é muito complicado. Um negócio tão importante que ainda vai ser definido por lei complementar, provavelmente vai ser uma das primeiras decisões. Pois né, agora... As primeiras decisões. Pois mas para você fazer isso, você tem que fazer conta. E para fazer conta, você tem que estar com a regra clara. Sim. É que a gente não está. Infelizmente. A gente vai finalizar o programa só citando ali, né, o que você comentou, acho que foi o Maurício, não, foi o secretário Adriano. Olha lá, imposto seletivo, mais conhecido popularmente como imposto do pecado, né? Está lá e tem lá o texto que queria também a cesta básica nacional com imposto zero, também não haverá cobrança de tributos sobre consumo, investimentos e exportações. É uma série de questões que ainda vão ser discutidas. Secretário, antes de finalizar, o ISS, a questão do LOAS do município, que é tão importante, eu quero aqui agradecer as muitas manifestações, peço desculpas se eu colocar todas as participações, os meus convidados acabam não conseguindo responder, mas eu fico muito feliz, muito agradecido pelas participações, obrigado pelos comentários, e secretária, por gentileza, para a sua finalização de participação de hoje, por favor. A cidade de Santos, hoje, vive com um trabalho que tem sido feito nos últimos anos, né, que começa lá atrás e a gente dá continuidade. Hoje a gente tem uma condição fiscal muito favorável, né, no ponto de vista de ter as contas equilibradas, ter as contas em dia. Isso é importante, mas é uma exceção. A grande maioria dos municípios hoje no Brasil estão passando por dificuldades enormes. Nós estamos fazendo um levantamento da quantidade do município que vai ter uma LOA, né, uma lei orçamentária anual, menor em 2024 do que 2023. Só abrindo parênteses, esse aparente conforto de Santos não lhe dá o direito, dá o direito da prefeitura de brincar em momento algum. Pelo contrário, exatamente. A gente só está nessa situação porque, sobretudo, a gente teve, nesses últimos anos, um equilíbrio fiscal, um controle das despesas, um gerenciamento que permitiu com que a gente tivesse equilíbrio. Dá um passo para trás. Exatamente. Você ter algum controle sem aumento de imposto. Então, assim, mas o que a gente está vivendo hoje em Santos é uma exceção. Então, assim, os municípios que dependem de repasse de transferência, sobretudo FPM e ICMS, vão ter no ano que vem uma queda na sua arrecadação. Os gastos na pandemia que a prefeitura teve que colocar, né, impactaram de certa monta. Isso foi conduzido com tranquilidade, a prefeitura não sentiu
não que não tenha sentido, não sentiu tanto, mas não acabou trazendo prejuízos em várias áreas de serviço do município? Quando a gente estava na pandemia, o prefeito Rogério, o Maurício ainda era secretário, o prefeito Paulo Alexandre, na época, era o nosso chefe, e a primeira determinação, tanto do Paulo quanto do Rogério, era vamos cuidar de vidas. Nesse momento, depois a gente vai falar sobre emprego, depois a gente vai falar sobre é momento da gente cuidar das pessoas. As pessoas estão chegando, ponto. Nenhuma pessoa foi numa unidade de saúde em Santos e morreu por não ter sido atendido. Isso é a exceção da exceção. Isso só foi possível porque lá atrás foi feito um trabalho de controle, foi feito um trabalho onde a gente fez uma gestão do orçamento permitindo, e a gente não teve nenhum resultado negativo nem para a economia. Só para você ter uma ideia, a cidade de Santos, e assim, eu lembro que o Paulo e o Rogério falavam, nós vamos ter que focar na questão do emprego, né? Eles pegavam muito no nosso pé, agora está passando a pandemia, quando eu assumi a Secretaria de Gestão, era o Maurício secretário de Finanças, ainda no governo do Paulo. Agora a gente tem que focar em política, vamos fazer lei de incentivo. Fizemos lá uma série de programas de distribuição de renda, de distribuição de formação, de capacitação. Nós que fizemos programas com a Secretaria de Empreendedorismo, onde a gente criou o Conecta Santos. Nós criamos uma série de programas municipais de transferência de renda. O que está acontecendo hoje? Santos, neste ano, gerou 44 mil empregos, desligou 40 mil e tem um saldo positivo em torno de 4 mil vagas no ano na cidade de Santos. É um número muito considerável. Ou seja, nós fizemos o que precisávamos fazer na época da pandemia, privilegiamos, naquele momento, salvar a vida, e no momento da geração de emprego, o prefeito foi lá e nós fizemos as ações e nós estamos colhendo os frutos hoje daquela nossa ação lá atrás. Vamos fechar quando tem que fechar, vamos abrir quando tem que abrir, vamos incentivar quando tem que incentivar. E hoje a gente colhe fruto, então a nossa LOA no ano, tudo isso é para falar que a nossa lei orçamentária no ano que vem vai ser maior do que esse ano. A arrecadação de ISS ano que vem, por conta da atividade portuária, por conta da atividade econômica na cidade, o turismo está se desenvolvendo, os nossos hotéis estão ficando cheios, todo feriado hotéis estão ficando cheios. Então a cidade de Santos está colhendo os frutos das ações que nós tomamos no momento certo e oportuno. Que não adianta você só fazer a coisa certa, tem que ser no momento certo. Claro. E nós fizemos no momento certo, tanto que nós estamos colhendo, e a cidade de Santos está crescendo mais do que a média nacional. Pra você ter uma ideia, eu vou divulgar um número aqui agora, o Estado mede quanto a economia agrega de valor na economia do Estado, quanto a economia da cidade agrega de valor na economia do Estado, como todo que a gente chama de índice de participação. Santos vai crescer no ano que vem em torno de 17%. O PIB está crescendo quanto no Brasil? 3%. Entendeu? Não é que o PIB de Santos está crescendo 17%, mas é um excelente indicador de que a atividade econômica em Santos está crescendo e está crescendo da maneira adequada. E é um dos melhores do Estado. Exatamente. Sem sombra de dúvida. A gente vive uma exceção. E essa exceção é fruto de muito trabalho, de muita dedicação e, sobretudo, de muita seriedade. Só lembrando nessa sua fala, isso também impulsiona... o PIB regional, que coloca a região metropolitana num patamar melhor. Exatamente. E que as outras cidades possam fazer e acompanhar, se nós teríamos, Maurício. Você veja que foi citado pelo Leocádio a sua participação naquela época, você como secretário. Então, uma boa gestão tem que ter a sequência, né? A gente aqui não gosta de falar, as pessoas falam em continuismo, não. É uma continuação de um bom trabalho. Esse bom trabalho prospera assim. Parabéns aí para o visto até do Leocádio. E veja que a situação... não é fácil, não foi no seu período, não é fácil agora, mas as gestões se fundem. Né? Uma boa gestão anterior, com uma boa continuidade, faz com que o município acabe colhendo frutos. Eu acho importante registrar que, assim, primeiro que tanto o prefeito Paulo Alexandre, que foi um excelente prefeito, e eu estou falando não só porque eu trabalhei com ele, mas pelo próprio índice de aprovação com que ele saiu do governo, e agora com o prefeito Rogério também, que dá essa liberdade, porque a Secretaria de Finanças é muito comum de falar, é algo técnico, né? Então, eu não sou do empregado de carreira da prefeitura, fui para lá por conta do meu histórico profissional, me dediquei, foi uma experiência fantástica para mim e tal, mas o importante é que você consiga trabalhar, contribuir com a sua cidade, né? Eu não sou nascido em Santos, mas eu moro em Santos há muitos anos. A água já contaminou, com certeza. Mas, Maurício, é importante passar o bastão
você ter a consciência tranquila que fez um trabalho sério, correto, honesto, e que quem assuma siga daí até para melhor. Exatamente, é aí que eu queria chegar, né? E quando eu saí, quando eu falei não vou continuar, tivemos uma conversa longa com o prefeito Rogério, e falei para ele, Rogério, fica tranquilo que você tem um cara perfeito aqui, que é um cara que conhece muito do assunto, é servidor de carreira, tem um relacionamento interno muito bom com todos. E naquela época o Adriano é cria da Cefim, mas ele já foi presidente da CAPEP, depois foi secretário de gestão, a gente ficou um período, eu secretário de finanças, secretário de gestão. Então, assim, é muito bom. É bem grande. É muito grande. E assim, eu também queria reforçar, além da capacidade do Adriano, é também importante que o gestor maior, no caso o prefeito Rogério, tenha respeito por isso. Então, assim, eu tenho certeza, eu conheço bem o Rogério, que jamais ele vai chegar, vai enfiar alguma coisa goela abaixo. Ele vai chamar o Adriano e falar, Adriano, estamos pensando nesse tipo de ação aqui, e vai ter um impacto financeiro de tanto. O que você acha? Porque é assim possível, né? Exatamente, assim que o Paulo fazia, é assim que o prefeito Rogério faz também. Isso é muito importante e que, não por acaso, como o Adriano disse, infelizmente para grande parte dos municípios que estão numa situação difícil, mas Santos tem uma situação efetivamente privilegiada quando a gente pensa no contexto nacional. Mas nada é por acaso. Nada é por acaso. Maurício Franco, gestor em finanças, ex-secretário de Finanças do município, obrigado pela presença, de volta aqui conosco, né? Teve um período de um pequeno descanso, né? Isso, umas fériasinhas. Umas fériasinhas, e graças a Deus nada aconteceu. Aí eu já vi gente mandando aqui mensagem também, tem parentes dos Estados Unidos, na região próxima onde ontem, infelizmente, um atirador matou 22 pessoas, e que isso não aconteça mais. Um abraço, Maurício, volte sempre, contamos com você, a presença aqui no Ponto a Ponto, Rádio Star News Santos. Obrigado e um abraço a todos. É isso aí. Também agradecer a presença, né, o doutor Roberto Monteiro mandou aqui, parabenizando o programa, dizendo que é bom, né, ter um espaço de jornalismo sério, alternativo àqueles tendenciosos. Os nomes se citou, não cito, eu não gosto de criticar ninguém, eu me autocritico para que eu possa melhorar e crescer. E aprendo muito com vocês, Adriano. Sempre uma honra, sei que não é fácil trazê-lo aqui, mas quando vem, nos enche de muita informação, e isso é importante para aquele que mora na cidade e para aquele que está fora da cidade e que nos acompanha. Nossa audiência, graças a Deus, é muito grande em outros estados e muita gente quer vir morar aqui. Por exemplo, nosso querido Barroso diz, grande parte das unidades da Inge Plus estão sendo adquiridas por pessoas que moram fora da Baixada Santista e querem vir morar em Santos. Então, é uma responsabilidade muito grande de vocês. Isso é um trabalho que é desenvolvido nos últimos anos, né? E assim, eu agradeço bastante pela oportunidade da gente poder estar conversando, esclarecendo, né? É evidente que a gente está, como gestor público, a gente serve a população de Santos, eu sou um servidor público, eu sirvo o santista e eu aceitei estar nessa função onde a gente vai ser cobrado e cobrado. A gente espera responder a contento para a sociedade, para manter a nossa cidade sempre linda e maravilhosa como ela é. E para finalizar, algo gostoso, né, Virgínia? O doutor Antônio Leal, que sempre nos manda informações, terceira feijoada do Cocan, R$ 80 por pessoa, sábado agora, dia 28, local Centro Cultural Português, na Amador Bueno 188, no centro. Toda a renda é revertida com destinação para a Fundação Rotariana, né? Então é bacana que possa participar, sábado agora, das 13 às 18 horas. Se estiver chovendo, não tem problema, local fechado, tem música ao vivo, né? Muito bacana para participar. Então, o doutor Léo convida todos que possam participar, ajudar. Terceira feijoada do Cocan, R$ 80, sábado das 13 às 18 horas, no centro de Santos. Não tem problema na chuva, não, porque o espaço lá é bastante contemplativo no Centro Cultural Português, na Amador Bueno. Obrigado, Maurício. Obrigado, Adriano. Vamos embora. Diga, Virgínia. Marcos Muniz, bom dia. Excelente bancada. Obrigado, Marcos Muniz. Sempre conosco também, né? E participando com a gente do programa. Vamos embora. Continue com a gente, é Rádio Star News. A gente sai do ar com o Ponto a Ponto, mas volta muita música e muita informação durante as 24 horas do dia. Atentos aí, nosso jornalismo não para com informações o dia inteiro. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.